É, chegamos aqui no episódio final do Purgatório. Esse episódio vai ser um pouco menor, tá, do que os outros, porque eu deixei só, se eu não me engano, eu deixei acho que 8 cantos para essa parte final, sendo que esses cantos são divididos em sétimo terraço, né, que é o terraço da luxúria, que é o canto 25, 26 e 27. E do 28 até o 33 a gente vai meio que pro Jardim do Éden. Então esse é o último terraço do purgatório, né? Relembrando tudo que a gente já passou, o purgatório ele é em formato de cone, ou seja, ele é maior embaixo e vai afinando para cima. Nele, as almas estão pagando, né, pelos pecados que elas cometeram vivas, porém, pecados quais elas se arrependeram elas se arrependeram de ter cometido ao final de suas vidas. Então, esse é o motivo delas estarem no purgatório, ao contrário daqueles que estão no inferno, né, que pecaram de forma pequena ou de forma grave, mas pecaram e sabiam, e eles tinham consciência do que estavam fazendo e não consideravam pecado, ou então faziam de propósito mesmo, ou em alguns casos, né, que são mais restritos, é o caso dos pagãos que viviam já na Terra antes de Cristo, que tem um lugar específico no inferno que eles chamam de limbo, né? Limbo, que é um lugar que já parou de encher, já não vai mais gente, porque hoje em dia, da mesma maneira, todo mundo já sabe, né, que Cristo veio para a Terra e todo mundo tem conhecimento dele, ao contrário daqueles pagãos que não tinham conhecimento e por não terem como se salvarem, por não terem como se salvar, eles ficaram nesse limbo que é meio que uma fortaleza gigante onde esses pagãos ficam, né? Agora os pagãos, depois de Cristo, vão para diversos outros infernos, né? O dos hereges, por exemplo. E aí vai a depender dos seus pecados. No episódio passado a gente falou, né, que os pecadores do purgatório, quando eles adentram o purgatório, eles começam a dar exemplos de boas condutas contrárias daquelas dos pecados que eles cometeram. Por exemplo, se eu cometi gula, eu vou começar a recitar boas condutas de prudência. Ou se eu fui irado, eu vou começar a recitar boas condutas de prudência também, nesse caso, né? Mas assim, de humildade e etc, etc, etc. Acho que humildade é o contrário, né? De ira, nesse caso. Eu não tô lembrando muito bem. Mas enfim, acho que vocês entenderam, né? Que o pecado que você cometeu lá você tem que recitar durante muitos anos. Geralmente são os anos, é a idade que você nasceu, mesmo tanto de tempo que você ficou vivo, você tem que pagar no purgatório. Recitando, pagando, né, algum pecado, fazendo alguma coisa, e ao mesmo tempo recitando exemplos tanto de coisas ruins, né? Tanto daqueles pecados que você cometeu. Por exemplo, eu cometi o pecado da gula, então eu vou recitar exemplos de gula, mas ao mesmo tempo eu vou recitar exemplos de prudência ali, de temperança, né? Temperança, que é o da ira. Eu vou citar os exemplos de prudência ali, né? Que é o contrário da gula. Então, não é diferente nesse sétimo terraço. Esse é o terraço da cobiça, tá? Que alguns também chamam de luxúria, se eu não me engano, na tradução do Cristiano Martins está, que é a tradução que nós usamos, né? Está como luxúria. O, o nome do sétimo terraço. E a luxúria, agora falando pessoalmente aqui, depois de ler esse canto e depois de refletir um pouco sobre ele e sobre mim, o segundo. Sem dúvida alguma, é o pecado que talvez eu mais cometi em vida. Porque luxúria não reflete só em bens materiais também, né? Mas pode ser o exacerbamento até mesmo de questões corporais, tipo amar demais no sentido corporal, né? Tanto é que aqui os exemplos que o Dante dá nesse, nesse terraço da luxúria são exemplos de excessos heterossexuais e excessos e homossexuais, na verdade, em geral, né? Porque pro Dante os homossexuais são
são pervertidos e cometeram o ato de levar o ato sexual, né, que é pra procriar e tudo mais, pra gerar prole, fazer com aquela pessoa que você ama, eles levaram ao nível do prazer pelo prazer. E eles estão condenados por esse excesso, né, por esse luxo, por essa cobiça, nesse purgatório ou no inferno adequado, se eu não me engano, é o segundo inferno dos luxuosos. E aqui é o primeiro, é o sétimo terraço, no caso, que é o mais próximo do céu, né? Como é um formato de um cone, e eles vão subindo o purgatório, né? Sendo que lá embaixo é onde há a base e os pecados mais pesados, né? Porque estão mais longe do céu. Dante colocou esse como o pecado mais próximo do céu, sendo que acho que é o da ira o mais longe, e esse o mais próximo. É a ira o mais longe? Eu não lembro agora. É o orgulho, né? Na verdade, o orgulho. E por que será? Você tem alguma noção aí? Você que ouve esse podcast, a razão de Dante ter colocado a luxúria como o pecado mais próximo dos céus, ou seja, no sétimo terraço? Porque para ele era simplesmente uma questão ali de ser o pecado mais leve, né? A gula, por exemplo, orgulho, raiva, inveja, todos esses são pecados mais pesados do que a luxúria. Ou seja, você ser excessivo, quer dar muito aí tua bunda, tu quer transar muito aí, tu tem chance de ir pro inferno muito baixo, né? Que é o inferno da cobiça, mas de qualquer jeito é um inferno. Se você se arrepender ao final do que você fez, você tem chance de pagar no purgatório os pecados que você cometeu. Não é tão grave quanto a gula, ou não tão grave quanto a raiva, né? O ódio, a ira. É só um pecado ali de excesso corporal. E de qualquer jeito você tem que pagar por ele, né? Aqui no no sétimo terraço, né, da cobiça, os pecadores eles estão ali, né, nesse terraço que ele é circular, e eles ficam pisando com os pezinhos pequenos nos fogos que saem da terra, que talvez seja uma simbologia, né, para a efervescência que eles tiveram em seus amores, em seus desejos. E aí esse fogo fica queimando o pé deles, eles têm que ficar andando de lá pra cá, né, porque o fogo é muito quente, apesar de que no purgatório eles são sombras, eles ainda sentem a dor, porque não é uma dor física, mas aí já é uma dor espiritual, né, uma dor psíquica, digamos assim. Então tá lá o fogo queimando os pezinhos deles enquanto eles andam. E Dante encontra o primeiro pecador, que é o Guido Guinizelli, que é um luxurioso, né? Um poeta também, um dos grandes poetas lá da Itália daquele tempo, que ajudaram a contribuir, né, para a língua italiana como a gente conhece hoje. E aí eles ficam falando lá sobre estilo, sobre o porquê do Guido tá lá, e essas coisas assim. Aí o Guido fala, né, que eles ficam lá queimando e tudo mais. É mais ou menos que naquele inferno lá da fumaça, mas esse é só um foguinho que sai no chão e prejudica, né, a andada deles. Tô vendo aqui algumas fotos desse terraço. Tem a do Gabriel Fauré, mas tem o do Gustave Doré. Confundi com o grande músico francês, na minha opinião. Melhor que Debussy é o Gabriel Fauré. Tem que o Gustave Doré, tem umas fotos daquele romântico lá que pintava umas coisas bizarras de Neandertal. Qual o nome? Que também era poeta. Acho que quem sabe sabe, né? Tem as pinturas dele também da Divina Comédia. Quem sabe sabe que eu esqueci o nome dele. E aí Dante anda um pouco junto com esse Guido e eles encontram o Daniel Arnaut Daniel, que é francês, inclusive é o primeiro cara na Divina Comédia que é estrangeiro, mas fala a língua mãe lá do Dante, e ele era considerado não só pelo Dante, mas também por esse Guido, né? E acho também por outros grandes poetas da época, o grande, digamos assim, artesão da língua mãe. Acho que a língua mãe seria, nesse caso, eu não sei se é o florentino ou se é o latim, mas ele era um grande escritor de qualquer forma, o Arnaut Daniel,
E o Guido e o Dante reconheciam isso lá naquele próprio inferno, né? Tanto é que tem um episódio famoso, mais moderno, né? 6 séculos depois, ou seja, no século XX, do T.S. Eliot, o grande poeta do século XX, na minha opinião, depois de Fernando Pessoa, mas tem o T.S. Eliot, né, que de qualquer forma foi o maior poeta inglês, dizendo pro Ezra Pound, que também era outro grande poeta inglês, que ele era o grande artesão da língua mãe, parafraseando, né, o que o Guido disse para falar sobre o Arnaut Daniel. E isso é interessante, né? Ah, inclusive o Ezra Pound, pra quem não conhece, era mó... Calma aí. Mexia com um bando de questão estética concernente ao fascismo, ao nazismo. Quem gosta dessas coisas aí, pesquisa sobre o Ezra Pound. Ezrapound. Grande poeta. E também um, digamos assim, um nazista honorário. Tá? E tá, aí que mais que acontece? Ah, aí eles estão andando, né, conversando, e o curioso é que nesse terraço, eu sempre penso em falar nesse inferno, mas é nesse terraço, eu disse, né, que eles são divididos em homossexuais e heterossexuais, né, os que cometeram a cobiça ou a luxúria. E eles ficam tendo que falar exemplos de castidade, né? Ah, antes deixa eu só explicar por que é dividido assim. Como o terraço é redondo, né? Gira um pro lado e gira um pro outro lado, né? Nesse círculo que é o terraço sétimo. E quando eles vão se encontrando assim, eles meio que ficam bem pertinhos um do outro. E chegou um cara com um negócio aqui de... Tá ouvindo? É complicado, hein? É complicado. Aí chegou esse cara. Aliás, chegou esse cara não. O inferno ele era dividido assim, né? Esse terraço era dividido assim, né? Homossexuais, heterossexuais. E cada grupo girava para um lado diferente. E como era circular o, o terraço, eles se encontravam em um certo ponto. Eles ficavam bem pertinhos um do outro. E depois faziam a volta de novo assim para desencontrarem até eles irem lá pro outro ponto do círculo, se encontrarem, ficarem bem pertinhos e irem voltando assim, fazendo desse jeito. E aí os homossexuais, a boiolada, ficava gritando Sodoma, Gomorra, né, que era o exemplo de cobiça, que era o exemplo de luxúria. Eles ficavam gritando Sodoma, Gomorra, porque, né, pra quem não conhece o famoso episódio aí, eu não lembro direito como é que é, mas parece que Deus transformou a cidade tipo, implodiu a cidade e transformou quem olhasse pra trás, que era um cara lá com a mulher dele, eu não lembro quem era. A mulher dele olhou pra trás, né, porque ficou com saudade ali do... Qual o nome? Ficou com saudade da putaria que ela vivia na cidade, né? Deu um negocinho lá na chana dela, ela olhou pra trás e Deus transformou ele em uma estátua de sal, alguma coisa assim. E aí, porque eles eram excessivos, né? Os sodomitas e os caras de Gomorra, gomorritas que fala, sodomitas, gomorritas, eles... pra quê? Todo mundo sabe, né, a história, o excesso ali, tudo era sexo na cidade, eles queriam transar com todo mundo, queria dar o cu, queria comer, só queria saber de sexo, e virou uma febre na cidade e Deus implodiu a cidade, que é mais ou menos o que tá acontecendo no mundo moderno, né? Tudo é em relação aos prazeres irrisórios, aos estímulos mais animalescos. Eu não vejo a hora aí de Deus chegar e implodir algum lugar pra mostrar quem é que manda. Se é que ele já não faz isso, né? Com os negócios de guerra, sabe? Boate Kiss. Chegar uns caras aí brigando já, tá? Aí... Beleza. Outro exemplo que eles dão de cobiça. Dessa vez é porque esse exemplo é homossexual, né? O exemplo heterossexual que os héteros cobiçosos ficam recitando é o exemplo da Pacifier. Acho que é assim que fala o nome dela, Pacifier. Realmente, eu só colocar aqui meu celular no modo avião, tô com medo de alguém me ligar. Pronto. Pacifier era ela era esposa de Minos, né? Que era o rei de Creta. E filha de Hélio,
E a Pazify, ela se apaixonou por um touro. É basicamente isso. Se apaixonou por um tourão branco. Olha a perversão da mulher. Uma humana se apaixonou por um tourão branco gigante. Que não tá diferente, né, do... Olha que loucura, né, que é o mundo moderno. Os caras querem virar touros gigantes, animalescos, e as mulheres se apaixonam por eles. E aí, Pazify vira tipo se apaixona por esse tourão gigante. E ela tá ali toda excitada pelo touro e ela queria arranjar um modo de enganar esse touro, né? Porque touro casa com vaca, né? Com mulher. E aí ela meio que faz uma vaca falsa e feito por uma outra mulher lá, se eu não me engano. E deixa eu ver aqui se era uma mulher que fez a vaca falsa. Eu não consigo, né, contar a história toda. Era um homem. Qual é o nome dele? Dédalo. Dédalo. Ele construiu o labirinto, né? Que o rei Minos pediu e construiu essa vaca. E aí Dédalo construiu a vaca e a mulher entrou lá dentro da vaca pra ver se o touro subia em cima dela e montava e comia ela. É basicamente essa a perversão da Pazify. Ela entrou numa vaca pra conseguir ser penetrada pelo touro. E o touro também não era um touro comum, tá? Esse touro, que ela queria ter uma união sexual, não era nada mais, nada menos do que o Minotauro. E ela era apaixonada pelo tourão, o Minotauro. Aí os exemplos de castidade que eles ficam falando, um é da deusa Diana, anja, sei lá o que ela era, lá que se prometeu, né, a castidade. O outro era o exemplo da Maria na Anunciação, porque ela perguntava, né, como é que eu vou ser mãe, como é que eu vou dar luz a um menino, sendo que eu não cometo o ato sexual? Ela fala, né, virum non conosco, I know not man, virum non conosco, virum non conosco. Esses são os exemplos de castidade, porque ela nunca tinha feito nada também com o marido dela, se eu não me engano. E aí ela pergunta, mas como é que eu vou ter esse filho? Ela tava em dúvidas, né? Acho que é isso que tem aí no Terraço Sétimo. Depois Dante tem uns sonhos, todo capítulo ele... Aliás, ele tem 3 sonhos no Purgatório, acho que eu não citei nenhum pra vocês. Eu acho também que os sonhos dele são mais visões, né, do próprio homem Dante do que do escritor. Então, são coisas muito, como é que eu posso dizer, pessoais, assim, muito interpretativas da vida dele, que eu acho que não fazem muita relevância para eu contar aqui da história. Se você é interessado na biografia do Dante, talvez seja interessante esses 3 sonhos que Dante Alighieri, o escritor, narrou na Divina Comédia, mas que seriam mais concernentes ao Dante Alighieri, a pessoa, né, o homem Dante Alighieri. Então talvez até faça um episódio aí, se calhar, falando sobre os sonhos que o Dante teve no Purgatório. Seria interessante, né? E agora, para finalizar, eu vou dar um pause aqui rapidinho. A gente vai pro paraíso terrestre, né? Chamado também por nós de Jardim do Éden, que para mim é a melhor parte do Purgatório, junto lá com o canto 19, que é o canto que o Estácio sai correndo feliz. Agora Dante tá ele sobe, né, o último terraço, o terraço da cobiça, e chega no topo ali do purgatório, em um local que chamado paraíso terrestre. Ele primeiro começa a andar, né, e vê uma mata, não uma mata, uma floresta muito bonita, um vento agradabilíssimo. Ele vê o verde das coisas e tá ele e os outros 2 poetas, né, andando junto dele. Desde o canto 19, são os poetas Estácio e o grandioso Virgílio, né, que é o pai dos dois, pai artístico dos dois, digamos assim, um patrono artístico e espiritual dos dois. E eles estão andando nessa floresta e meio que bate um negócio diferente no coração do Dante. Ele é um lugar muito bonito. Até que tem uma mulher, ele olha essa mulher
E tem muitas pinturas mesmo sobre isso. Do Dante, acho que o Waterhouse que pinta essa cena. Que o Dante está olhando uma mulher colhendo flores. E essa mulher, ela não é uma mulher comum, ela é o símbolo da beleza, da sensibilidade, da pureza. E ela simplesmente mora ali naquele paraíso terrestre, naquela floresta, que a gente pode chamar também de Jardim do Éden, porque é realmente lá o Jardim do Éden, esse último lugar do purgatório. E poucas pessoas moram lá, né? Realmente foram, se eu não me engano, foram as mais grandiosas, só que foram aquelas pessoas que foram mais humanas. Inclusive tem uma parte que não vou me adiantar não, senão vai dar um spoiler muito grande. Deixa eu ir indo aqui que a gente vai chegar lá. Essa mulher, Dante olha essa mulher e ele vê uma beleza tão pura, uma inocência, que a mulher tá fulgurando ele mal consegue olhar pra ela de tão bela que é essa mulher. E o nome dessa mulher é Mateuda. Mateuda. Alguns dizem que é Matilda também, né? Pode ser a tradução. E essa mulher é nada mais nada menos do que a meio que embasada em uma moça, em uma guerreira, digamos assim, que existiu duas ou três gerações antes do Dante, que era a Matilde de Canossa, Matilde de Canossa. Ela era uma guerreira, lutava lá naquelas guerras lá da Itália e tudo mais, nobre também, extremamente nobre. E parece que Dante embasou essa Matilda, né, pra criar a Mateuda dele. Matilda. Ele criou a Mateuda, que é uma mulher extremamente linda, tá colhendo flores ali no purgatório, e ela olha pro Dante e eles começam um diálogo, né? E Dante mal sabe como falar com ela. Ela tá do outro lado de um rio que atravessa, se eu não me engano, qual o nome do rio? Não sei se é o rio Lete ou se é o rio Enoê. Acho que é o rio Lete que tá passando, que é um rio divino que banha o, o purgatório. E aí a Mateuda tá do outro lado do rio e Dante tá olhando ela colher flores, até que ela olha de volta pro Dante. E isso é muito bonito porque as pessoas que estão no, no último andar, ali no pináculo, no ápice do Monte Purgatório, aquela floresta linda, elas são humanas. Aliás, elas são sombras, né, de pessoas que foram humanas, mas que não subiram aos céus por alguma razão, mas estão em um lugar muito bom, que é ali no Jardim do Éden, né? Lá não tem nenhuma dor, lá não tem punição, lá é o ápice do lugar que o humano pode atingir. E acima do Éden, só os verdadeiros santos e anjos e aquelas pessoas que mereceram ir para os céus, acender as estrelas, né? E a Mateuda tá lá. Inclusive, depois, uma pessoa vai perguntar pro Dante se ele não quer ficar no Éden. Você vai chegar e falar, agora que você já foi limpo de seus pecados, você chegou até aqui, você não quer ficar até aqui? E aí o Dante mete aquela música do Engenheiros do Havaí. Se não sei o quê, eu vou até o fim. Se depender de mim, eu vou até o fim. Né? Mas tá, Dante vê a Mateuda, a Mateuda vê o Dante, né, perdão, eles conversam e tem um diálogo lá, né? E beleza. O que acontece depois? Dante, olha que tá chegando. Olha que, inclusive eu não sei, cara. Às vezes eu acho que a Divina Comédia é um livro muito gnóstico, porque é tanto simbolismo e às vezes até me assusta esse tanto de simbolismo que tem na Divina Comédia. É algo belo. É belo, mas também pode ser, dependendo aí da concepção, até perigoso, né? Oculto, deve ter alguma coisa oculta. E Dante olha pro lado assim e ele percebe que tem uma comissão chegando, que é meio que uma pessoa com um séquito, né? E
Primeiro chega uma carruagem sendo puxada por um grifo. O grifo, para quem não sabe, é a simbologia, né, de um animal que pode significar igreja também, mas nesse caso significava metade leão, metade águia, né, que é a igreja também, que é a constituição do grifo, também pode significar igreja. Agora, porque eu não sei se é porque a igreja de certa forma ascende aos céus e também é terrena, sei lá, mas o grifo é a representação da igreja. E também é esse animal, né, mitológico aí que lutava contra os cavalos e viviam no extremo norte do planeta, né, no Polo Norte, que era uma metade leão e metade águia. Muito interessante esse animal, né? E veio chegando o grifo, veio chegando umas pessoas com... parece que eram pessoas notáveis da Terra. Vieram chegando segurando candelabros, segurando velas, né? Que mais que tinha vindo? 24 homens, eram 24 homens velhos, com barba já, em pares, né, vindo assim uma fila, só que em pares. E que mais que tinha? Mulheres dançando, que eram 3 mulheres dançando, e o que elas representavam? Acho que eram as 3... Qual o nome daquele negócio? Essas 3 mulheres que vieram dançando representavam as 3 virtudes da igreja, que agora eu não lembro quais são, mas se você pesquisar 3 virtudes da igreja, e aí depois vem outras 4 mulheres que significam outra coisa lá, também da igreja, né? Virtudes, outras virtudes lá da igreja, tipo temperança, fé, esperança, sabe, essas virtudes assim? E cada uma delas significavam isso. E elas eram muito belas mesmo. Elas eram a reencarnação, né, dessas virtudes. O que eu acho lindo é essa parada de personificação, né, em personagens. E em cima dessa carruagem, sendo puxada pelo grifo, vinha uma pessoa qual Dante não conseguia olhar nos olhos, de tão fulgurosa que era. E talvez mais bela até que a própria Matilda, que era nada mais nada menos do que a Beatriz, a Beatrice. E ela vai chegando na carruagem e o Dante se aproxima um pouquinho ali, meio temeroso e o coração dele acelerado. Ele nem era mais ele ali, tá? Ele tava muito nervoso vendo aquilo. E ele não conseguiu olhar direto para os olhos da Beatriz, porque a Beatriz ela não pertence, né, ao Jardim do Éden. Ela é uma figura dos céus, ela estava lá só para guiar Dante. Primeiro ela foi lá no limbo, né, falar com Virgílio para interceder por Dante, e depois agora ela apareceu pessoalmente pro Dante no purgatório, no Jardim do Éden, que é o lugar mais belo, o lugar humano mais belo que existe, né? E aí, quando o Dante chega mais ou menos perto dela, ele abaixa a cabeça assim, todo honroso, sabe? E ele fica relembrando nos versos que ele não via Beatrice, a Beatriz, né, há mais de 10 anos, porque a Divina Comédia foi escrita em 1300, aliás, 1305, mas a história se passa em 1300, e a Biche morreu em 1290, aos 24 anos. Dante tinha 25, se eu não me engano, e agora ele escrevendo ele tem 35. Na verdade ele tem 40, né? Mas o personagem dele tem 35. E haviam mais de 10 anos que ele não via ela. Então quando ele viu, deu um negócio nele, sabe? Ele ficou estranho, ele ficou honrado, claro. Começou a ficar muito nervoso também, eu suponho. E ele não conseguiu olhar ela nos olhos porque os olhos dela eram muito fortes. E aí a comitiva, o séquito, né, parou. Aí Dante ficou meio nervoso também, né? Parado ali perto daquelas 7 mulheres, que eram as virtudes da igreja. E também a Beatriz e a Matilda. E logo atrás do Dante estavam os 2 poetas, né? O Virgílio e o Estácio. E essa parte eu não sei, eu fiquei, puta, ela precisava fazer isso. Que a Beatriz começa a jogar na cara do Dante que ele cometeu muito. E também foi um ego do Dante enorme nessa parte. O cara é com o ego lá em cima. Ela começou a jogar na cara dele os erros que ele cometeu na vida dele, que ele era pecador e tudo mais. E pra jogar na cara, ela falava: putz, eu vim pra terra justamente pra você ter uma figura,
para você saber o que é a verdadeira beleza e você saber que a beleza é tão próxima, né, do que é divino, para você ter certeza de que o divino existe. Mesmo assim, você continua pecando na Terra. Fez besteira pra caralho. E ela dando uma dura no Dante, né? E o Dante começou a chorar na frente dela, não conseguia nem levantar os olhos. Ele ficou usando o exemplo da mãe que quando dá um, um grito com o filho, não consegue levantar o rosto, o filhinho, meio com vergonha. E a Beatriz brigando com o cara. E o Dante olhando pra baixo, assim, ela ficou falando dos pecados dele, ele chorando. Ele não podia pedir desculpa, né, também, que ela tava falando. E, e principalmente essa parte, né? Putz, eu tava na Terra, você viu como eu era, e eu tava lá simplesmente pra interceder por você. Aí foi a parte do ego, né, do Dante, porque o cara falou que ela só veio basicamente pra interceder por ele, que ela foi pros céus depois, e que também é bom esse ego, porque se não fosse esse ego que ele tem tão grande, a Divina Comédia nunca teria sido escrita, né? Porque pra ele, né, pro personagem Dante Alighieri, a Beatriz só veio pra Terra pra mostrar pra ele o quanto o mundo é belo e escrever aquela obra, mas ele não tinha escrito, né? Já tinha filho, já tinha pecado pra caralho, 35 anos. E aí ele teve que viajar durante o inferno inteiro pra ele ver o negócio e criar essa obra. E ela esporrando, ele chorando. Aí teve uma hora que ele conseguiu olhar lá pros olhos dela, mas ela mandou, né? Olha nos meus olhos, assim, porque assim eu posso ver a verdade espiando pelos seus olhos, eu posso ver o sofrimento, porque os olhos, né, eles. O nosso corpo inteiro pode mentir, mas os olhos, isso é engraçado, né? Os olhos não mentem. Quando alguém fala alguma coisa pra ti, você fica envergonhado, né? Você não consegue olhar aquela pessoa nos olhos porque meio que ela encontrou a cerne da tua alma e você meio que se sente meio envergonhado por isso. E aí como você foi desarmado, de certa forma, como você foi pego no pulo do gato, né, a verdade que tem dentro de você, você fica intimidado de certa forma, receoso. Então você desvia o olhar até de forma instintiva para proteger o que tem dentro de você. Porque com os olhos dá pra ver, né, o que tem dentro daquela pessoa. Isso que é muito legal. E Dante mostra isso justamente na Divina Comédia. É uma característica muito bonita, né, dos nossos olhos. Eles são um portal das nossas percepções, né, o mais importante dos sentidos, talvez. E aí, quando você mente, você não consegue esconder com os olhos, ou quando alguém te pega no pulo do gato, ou quando alguém fala uma verdade que está dentro de você e você se sente desarmado por aquela pessoa, vulnerável, né? Você tira os olhos daquele negócio. E aí a gente consegue olhar para ela porque ela manda, né? E aí o Dante vê aquela beleza inconformável lá, de tão bela que ela era. Aí tem toda essa alegoria, né, dela brigando com ele, dessa figura de beleza, ela vindo em cima do grifo. E aí, beleza. Dante estava lá e ela falou: agora tu precisa atravessar o céu. Só que o Dante não podia ir pro céu do jeito que ele estava. E aí tem mais uma procissão, digamos assim, mais uma ritualística. Que o Dante, para chegar aos céus, ele estava ainda, apesar dele ter expurgado ou espiado seus pecados, né, os pesos foram sendo apagados da testa dele. E quanto mais ele subiu o purgatório vendo aqueles pecados, menos ele teria a chance de cometê-los. Porque ele sabia, né, que já existia alguma coisa além. Muito embora isso, ele precisava se purificar para chegar aos céus. E ele estava tão desnorteado com tudo que a Beatriz falou que ele meio que desmaiou, ele caiu no chão e estava meio tonto. E o que aconteceu? A Mateuda jogou ele no Rio Letes. Porque no Rio Letes, se ele se banhasse no Rio Letes, aqui naquele negócio lá que tem em Israel para tu se batizar naquela água lá que ficava perto de onde Jesus morava, onde ele batizou os apóstolos, alguma coisa assim. É mais ou menos essa simbologia. Daí a Mateuda joga ele no Rio Letes, aquela mulher belíssima, né? Aquela humana belíssima. Cara, Mateuda, eu queria uma Mateuda na minha vida pra. Ou uma Beatriz, mas acho que a Mateuda é mais palpável pra mim. Eu não teria bolas pra ter uma Beatriz na minha vida. Pra mim ela é a melhor personagem, junto com o Estácio, de todo o Purgatório. E aí nem preciso falar, né, que no Inferno meu predileto foi o Golino. Deixa eu ver se tem mais algum que eu gostei muito ali no Inferno, fora o Golino. Aí, cara, o Golino e o Rogério, ele foi... Logo no finzinho do Inferno foi sensacional. E talvez teve um, que foi aquele Papa
que... Ah, não, foi um Papa herege que conversou com Dante, naquele lá que eles ficavam queimando num túmulo gigante de fogo. Lá também eu gostei muito desse Papa, onde tava o Epicuro e o caralho. E aí, beleza. É... Aí Dante meio que desnorteado vai, sai assim nadando no rio Letis. Eu não sei se é no Letis que ele faz isso ou se é no outro, no Enoe. Só que ele, meio que a Matilda banha ele, né, nesse rio. Tem até uma imagem lindíssima do Gustave Doré fazendo isso. E ele bebe da água do rio também para purificar o corpo dele inteiro. E aí o Estácio também vai, né? Ele chega mais perto, faz o mesmo movimento, porque o Estácio também, apesar dele ser sombra, ele precisa ser purificado para subir aos céus, porque o pecado dele foi expiado. Lembra que eu falei no episódio anterior que o pecado dele foi expiado no canto 19, que acho que é o quinto terraço? E aí, com o pecado expiado, ele podia subir aos céus. Ele teve que fazer todas as procissões lá que o Dante fez. E o Virgílio ficou lá no fundo, né? Olhando só eles fazendo aquilo. E aí o Dante é purificado depois que ele sai dessa água que era límpida. Ele... Nossa, é muito bonito ler. Isso aqui que eu tô fazendo não é nada comparado com a Divina Comédia. Isso aqui é uma piada, porque lendo as descrições do Dante, como era tudo belo, e ele sempre dá exemplos, né? Isso daqui é realmente só um resumo do resumo para vocês terem uma noção de como é bela a Divina Comédia. Aí ele fala a descrição do rio, que era límpido, e com aquela água era refrescante e tudo mais, e... Aí ele sai desse rio, molhado, né? Ou seja, ele deixou os pecados dele nesse rio, que era um rio divino, né? Então o rio meio que destrói esses pecados, e ele estava pronto para ascender aos céus, junto com o Estácio, né? E aí a Beatriz fala com ele, né? Que agora eles vão subir às estrelas, que é inclusive o último. Se eu não me engano, é mais ou menos assim, né? Que acaba a Divina Comédia. Eu vou falar isso no último episódio do Paraíso, mas todo verso final da Divina Comédia termina com estrelas. Falando não sei o que de estrelas, aí no meio de estrelas que eles estão subindo as estrelas. Acho que no primeiro ele tá olhando as estrelas, no segundo ele tá subindo as estrelas, e no terceiro eu ainda não sei porque eu não terminei ainda a Divina Comédia, eu tô no finalzinho. No terceiro seria tipo, eu virei uma estrela, qualquer coisa assim. Cara, que obra, que obra. Eu já tô até emocionado aqui. Primeira vez que eu me emociono fazendo esses podcasts da Divina Comédia. Puta merda. E... Aí ele vai subir aos céus com a com a Bitia, né? Com a Beatriz e com o Estácio. Só que o Virgílio fala, cara, é aqui que a gente se despede. Já cumpri minha missão, já te trouxe aqui onde tá a Beatriz, né? Que ela te pediu, ela foi lá no limbo, pediu pra mim, porque ela sabia que só eu poderia interceder por você, já que eu sou seu patrono artístico. E é isso, eu não posso subir aos céus porque eu sou impuro, eu pertenço ao limbo. E minha jornada acaba aqui, meu caro irmão de atividade, meu caro irmão de labor. E aí o Dante, antes dele se despedir do Virgílio, porque o Virgílio também não gosta de despedidas, eu acho que o Dante também não, por ter feito isso. Antes dele subir aos céus e antes dele ter a chance de despedir do Virgílio, depois de tomar banho e tal, ele já percebe que o Virgílio já foi embora. E provavelmente o Virgílio tava pegando... Eu não sei se o Virgílio é transportado direto pro limbo ou se ele faz todo o caminho de volta. Tipo, faz o caminho, aí volta lá pro nono. Acho que ele faz todo o caminho, né? Já que ele não morre. Dante que morre tem que tomar cuidado. O Virgílio não tá nem aí, vai andando assim e volta pro lugar dele. Vai ter prosa, hein? Pra contar pro Romero, pros caras, tudo. Ele vai chegar lá no... Qual é o nome dos caras? Romero? Quem são os principais que estão lá? É o Romero... É o Virgílio, acho que é o Heródoto, tá? Também. Tá esses grandes poetas todos, tá? E tá Aristóteles também, Sócrates, Platão, claro. Deve estar todos os grandes poetas, é que eu não tô achando aqui. Mas aí Virgílio vai chegar lá no limbo de novo, depois de toda essa travessia, né? O cara vai chegar meio indiferente lá no limbo. E com certeza os caras vão chegar e vão perguntar. Chegar lá o Romero, e cara, como é que foi essa viagem que tu fez? Foi muito doida? Como é que foi? O que que você achou? Vai ter história pra contar lá no triste e lamentoso limbo. Aí eu fiquei muito triste, cara, que o Virgílio se despediu
do Dante ali nessa parte, né? Mas acontece, é o que tinha que acontecer. E que mais? É isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria falar aqui. Tem uma simbologia também de um número lá que Dante fala, que significa Deus, alguma coisa assim, de uma profecia que tá na Bíblia. Mas eu também não entendo muito dessas coisas gnósticas. Então só lendo mesmo você pra fazer uma releitura, uma interpretação, porque também não posso mastigar, né, a Divina Comédia. Mesmo se eu mastigasse não seria a mesma coisa, porque esse livro é coisa de outro mundo. Aí o Virgílio se despede, né? Chega lá com os caras, fica conversando. Tem mais o que fazer, né? Lá no. Eu tô pensando, qual é que deve ser o limbo? O cara fica conversando, ele deve. E ele vai passando no inferno assim, né? Ele passa por Lúcifer, não tá nem aí. Aí ele vê lá o Brutus e o Cássio e o Judas lá na boca, nas três bocas do demônio. Passa pelo Rogério, passa pelos caras tudo e chega lá na casinha dele. Nem deu tempo. Essas coisas que eu fico pensando, né? Nada a ver. O cara pensa na travessia de volta do Virgílio. Daria uma odisseia, né? Literalmente. Virgílio voltando pro inferno dele, pro limbo, né? Que é o primeiro inferno ali, digamos. Já dá um livro aí, vamos fazer. Não tenho qualidade pra isso. Mas se alguém quiser, alguém que esteja me ouvindo por acaso seja virtuosíssimo ou grandiosíssimo, daria pra fazer um livro, né? Uma odisseia da volta de Virgílio pelos infernos, ou pelo purgatório, né? Descendo o purgatório e depois descendo o inferno todo de novo. Ou subindo, né? Dependendo da visão lá daqueles hemisférios e tudo mais. E Virgílio volta, Dante pega na mão, se eu não me engano, da Beatriz, não sei se acontece isso. E eles vão em direção às estrelas. E aqui eu me despeço do purgatório, que pra mim foi incrível, muito melhor, mas muito melhor do que o inferno, porque nele existem muitas lições, né? Bonita. No inferno não tem muita lição, porque todos os personagens estão lamentando, né? Estão sofrendo. Já no purgatório os personagens dão as lições, né? Porque eles se redimiram. Então tem várias lições de moral, na verdade. E agora vamos ver como vai ser o paraíso, né? Mas aqui chegamos ao fim do purgatório. Espero que você esteja me acompanhando aí e gostando dessa jornada